Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Aristela, estou fazendo a aula com vocês sobre psicologia online e hoje vamos falar de como iniciar o primeiro contato, como é que vai ser, se é o paciente que procura, como é que é. Tem muita gente tem muita dúvida sobre esse manejo online. Então, vamos ao que interessa. Bom, gente, como eu já falei nas aulas anteriores, né, tem um formulário online, né, que é uma das primeiras coisas que você pode mandar, solicitar para o seu paciente preencher, e também sobre os acordos que você pode fazer com ele, né. Isso é muito importante deixar bem claro sobre os horários, sobre as horas e sobre como funcionam as suas sessões. E isso vai variar de profissional para profissional. Então, por exemplo, eu só estou disponível às quartas-feiras à tarde, então eu tenho que combinar isso detalhadamente com o meu paciente, certo? Para que tudo não fique solto, sempre deixar claro que a psicoterapia é um processo, é semanal e funciona da mesma forma como o presencial. Ela vai seguir o mesmo percurso. Mas isso vai variar muito de paciente para paciente. Vai ter pessoas que vai querer só algumas sessões, algumas escutas, e pode ser sim uma psicoterapia breve. E nada impede que isso possa ser acordado antes de fazer, de iniciar aí o processo terapêutico online. Então, quais são os tipos de acordos que você pode fazer com o seu paciente, além desses detalhes de horários e de datas? Primeiro, se vai ser quais são as ferramentas que você vai utilizar com eles. Não adianta você colocar o paciente para utilizar um aplicativo que ele não conhece, que ele não sabe manejar aquilo, isso pode dificultar, tá? Lembrando que a resolução da terapia online, ela não restringe nenhum aplicativo, portanto que você mantenha o sigilo e tenha controle sobre aquilo. E o controle que eu quero dizer, e, e que tipo de controle é esse? Né? Existem algumas ferramentas que são protegidas por tecnologias criptografadas, né? Que isso protege as conversas, então existe essa recomendação na resolução. E que seja sigiloso, não adianta você ter um aplicativo, né, no seu celular que você compartilha com outras pessoas da sua casa, então você tem que ter essa responsabilidade e saber que um, são dados sigilosos que você tem que guardar, que você tem que saber muito bem manejar sobre isso, sobre a questão do sigilo e de como é que você vai fazer isso, como é que você vai guardar essas informações. Então, outro ponto muito importante que vocês precisam anotar é sobre quais os horários que você pode e como é que é o seu setting terapêutico. Sabemos, né, que agora que na modalidade online, que o set terapêutico ele mudou, né? Você tem o seu, você tem controle do seu, você tem responsabilidade sobre o seu set terapêutico. O do outro você não vai ter esse controle, você não vai poder controlar, que eu vou poder escutar a pessoa de forma sigilosa e que eu não seja interrompida naquele momento que eu estou fazendo a terapia, a psicoterapia. Então, continuando falando sobre o controle do seu set terapêutico, é fundamental que você anote e saiba quais são os horários que você pode fazer isso. Por exemplo, na minha casa, vou só dar um exemplo. Eu sei que os horários mais tranquilos e que eu posso conversar com meus familiares sobre esses horários que eu vou estar fazendo atendimento pela manhã ou no final da tarde. Então, eu vou anotando isso para eu ter certeza que eu não vou ser interrompida, porque isso é muito importante, que eu não seja interrompida nesse momento e que todos eles estejam cientes, né, que esse diálogo com as pessoas que estão junto comigo possa compreender que nesse exato momento, nesses minutos que eu vou passar tendo um atendimento, eu não posso de forma alguma ser interrompida.
Então, por exemplo, se eu tenho filhos e tenho familiares, eu preciso conversar com eles sobre esses minutos que eu preciso ficar ou no quarto ou em algum cômodo da casa e que eu não posso ser de cuidado a gente tem que ter, realmente. Então, alguns pontos que precisam ser realmente amarrados realmente sobre o seu setting terapêutico, controle do seu momento ali e do seu local. Primeiro que ele é uma responsabilidade sua, tá? E como é que você vai resguardar o sigilo? Uma das ferramentas que eu sempre utilizo, primeiramente é essa conversa que eu tenho com as pessoas da minha família, sempre usar fones de ouvido para que o que a pessoa esteja falando, só eu esteja escutando, né? Ter esse cuidado de o que eu estou falando também eu só esteja escutando. E isso faz parte do sigilo, isso faz parte da ética do profissional da psicologia.